Fala aí, meu aluno! Fala, minha aluna! Bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula aqui, falamos de números diretamente proporcionais. Se você quer dominar matemática, se você quer efetivamente ter sucesso em matemática, é muito importante que você domine tudo que envolve proporcionalidade. Tudo que envolve números proporcionais, sejam diretamente ou sejam inversamente proporcionais. Beleza? Existe um conceitinho muito básico, mas muito importante, daquilo que são números diretamente proporcionais. E eu preciso que você aprenda tudo que eu vou dizer aqui. E outra coisa, cara, não só a parte de cálculo, a parte conceitual também, fechou? Então, tenhamos clareza no que eu vou dizer agora para você. Coloco aí em sua tela o assunto principal, proporcionalidade, e o assunto específico, números diretamente proporcionais. Johnny, o que é isso, cara? O que são números diretamente proporcionais? Dados os números A, B, C, D, E e F, dizemos que eles são diretamente proporcionais quando a igualdade entre as respectivas divisões possui o mesmo valor. Então você veja só, eu trago para você duas sequências. Eu trago a sequência A, B e C, são 3 números, e eu trago uma outra sequência D, E e F. E aí eu falo assim para você, ó, esses dois números, aliás, essas duas sequências, esse primeiro conjunto que está aqui e esse segundo conjunto que está aqui, eles são diretamente proporcionais. Não entendi, Johnny. O que significa dizer que uma sequência é proporcional, isto é, diretamente proporcional a outra sequência? Dizemos que essas duas sequências são diretamente proporcionais quando a igualdade entre as divisões possui o mesmo valor. Veja só. Eu pego o primeiro número e eu divido pelo primeiro número que está aqui, ó. Número A dividido pelo número D. Isso vai dar a mesma coisa que eu pegar o segundo número e dividir pelo segundo número, ou seja, letra B dividido pela letra E. E ainda, isso vai dar rigorosamente igual a nós pegarmos o terceiro número e dividir pelo terceiro número. Por isso que eu coloquei para você aqui, letra C dividido pela letra F. É claro que eu conheço você, não é de hoje, né? E eu sei muito bem que você tem dificuldade em entender a teoria quando ela fica aqui só na parte mais conceitual. Então eu trouxe exemplo para que você enxergue isso na prática, fechou? E aí eu coloco para você isso aqui agora, ó. Vamos verificar se os números 2, 5, 8 e 10 são diretamente proporcionais aos números 6, 15, 24 e 30. O que eu quero que você verifique é o seguinte: eu tenho uma sequência de números aqui, 6, 15, 24 e 30, e eu tenho uma outra sequência aqui, 2, 5, 8 e 10. Eu quero que você verifique se esses dois conjuntos, se essas duas sequências são ou não são diretamente proporcionais. Pois muito bem, para que eu verifique, eu faço assim. Pega o primeiro número da primeira sequência, número 2. Divide pelo primeiro número da segunda sequência, que é o número 6. Pega o segundo valor, que é o 5, e divide pelo segundo valor, que é o número 15, beleza? Pega para mim o terceiro valor, que é o 8, e divide pelo terceiro valor, que é o número 24. E agora você pega o último valor, que é o número 10, e divide pelo último valor, que é o número 30. A ordem pode ser ao contrário. Eu, na realidade, vou ser sincero com você e gostaria que você, inclusive, fizesse isso quando acontecesse contigo. Eu prefiro montar o maior em cima e o menor embaixo. A ordem não faz diferença, claro, desde que você faça para todos. Nesse caso aqui, você percebeu que na parte de cima eu coloquei os valores que estavam na primeira sequência. Na parte de baixo, eu coloquei os números que estavam na segunda sequência. Uma outra maneira de você fazer é justamente o contrário. Você coloca em cima o número da segunda sequência, embaixo. Você inverte esses dois. Aí você coloca 15 sobre o número 5.
você coloca 24 sobre o número 8. E aí você percebe que a ordem não faz diferença, vai ter que dar igual do mesmo jeito. Fechou? Como que eu verifico agora se são ou se não são a mesma coisa, se são ou se não são diretamente proporcionais? Veja, nesse caso aqui fica mais fácil de você enxergar. 6 dividido por 2 fica número 3. 15 divide por 5 fica número 3. 24 divide por 8 fica número 3. 30 divide por 10 fica número 3. Ou seja, 6 meios é a mesma coisa que 15 quintos, que é a mesma coisa que 24 oitavos, que é a mesma coisa que 30 décimos. Quando você divide, sempre dá igual ao número 3. Beleza. Se você montasse desse jeito, ficaria assim. 2 por 6 você não divide, você só simplifica. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Fica 1/3. Veja só. Como em cima é menor, eu divido por 2 em cima, eu divido por 2 embaixo. Fica 1/3. Esse cara aqui eu vou simplificar por 5. Divide por 5 em cima, divide por 5 embaixo, vai ficar 1/3. Esse cara aqui simplifica por 8. Divide por 8 em cima, divide por 8 embaixo. Vai ficar 1/3. E esse cara aqui divide por 10 em cima, divide por 10 embaixo. Vai ficar 1/3. Deu tudo igual. Quando dá tudo igual, significa 2/6 é proporcional a 5/15, que é proporcional a 8/24, que é proporcional a 10/30, a 10 sobre 30. Nesse caso, vamos dizer que essa sequência é diretamente proporcional a essa sequência. Só peço aqui para você um cuidado especial, tá? Na primeira montagem, quando você dividiu, deu sempre 1/3. Na segunda montagem, quando você dividiu, deu sempre 3. Para você verificar se são ou se não são diretamente proporcionais, tanto faz a montagem que você faz. Só muda um único detalhe que eu quero que você veja agora. Se você coloca os menores números em cima, quando você dividiu, deu sempre 1/3. Nesse caso, você vai dizer que a razão de proporção é igual a 1/3. Colocarei aqui, ó. Nós vamos dizer, nesse caso, que a razão de proporção, quando você dividiu, deu tudo igual. Portanto, de fato, nós podemos afirmar que são duas sequências diretamente proporcionais. E nesse caso, a razão de proporção é 1/3. Se você monta desse outro jeito, que também pode, quando você dividiu, deu sempre 3. Então a única diferença é que fazendo ao contrário, a razão de proporção muda. Nesse caso aqui, a razão de proporção, o resultado quando você divide, ele sempre é igual ao número 3. Mas não muda nada. No fundo, a conclusão é: esta sequência é diretamente proporcional a essa sequência. Aqui eu usei para você tão somente a ideia matemática, a ideia que é a ideia da regrinha. Agora você vai interpretar comigo o que significa isso. Você poderia tranquilamente ter verificado isso sem fazer conta nenhuma, e a ideia ela era a seguinte: como que eu poderia verificar isso sem fazer conta? Pensa bem. O primeiro é o número 2. O primeiro é o número 6, é o triplo, beleza. Aí você pega o próximo. O segundo é o número 5. O segundo é o número 15. 15 é o triplo de 3, portanto, está mantendo a regra. O terceiro é o número 8. O terceiro é o número 24. 24 é o triplo de 8, está mantendo a regra. O quarto elemento é o número 10. O quarto elemento é o número 30, está mantendo a regra. Veja, 6 é o triplo de 2. 15 é o triplo de 5, 24 é o triplo de 8, 30 é o triplo de 10. Beleza. Então você poderia visualmente perceber o seguinte: a segunda sequência, ela é o triplo, colocarei assim, ó. A segunda sequência, ela é o triplo da primeira sequência. Pronto. Se a segunda sequência é o triplo da primeira, sem dúvida nenhuma, essas duas sequências são sequências diretamente
proporcionais, porque a regra vale para todos, não há exceção. Prof, bem mais fácil assim. Claro, bem mais fácil assim. Não há dúvida que é bem mais fácil assim. Ocorre que nem sempre você consegue, olhando, perceber. Nesse caso aqui, o triplo é fácil de olhar, né, cara? Só de você olhar 2, 6, o triplo. 8, 24, o triplo, beleza. Mas nem sempre é assim. Há questões de prova que colocarão números mais complicados. E quando colocarem números mais complicados, você usa a parte mais teórica. Aí você usa a regra que eu ensinei para você. Agora, claro, forem números fáceis, você pode fazer de maneira visual. Não há nenhum problema, certo? Nós avançamos. E chegamos então a esse outro exemplo que está aqui, que é uma aplicação. Como que os autores usam esse conceito na hora de resolver, tá? Cuidado! Esse exemplo é uma maneira que as bancas costumam cobrar em prova. Vamos determinar os valores de x e de y, considerando que esses números que estão aqui são proporcionais ou diretamente proporcionais a esses números que estão aqui. Veja, como que eu resolveria isso? Eu quero que você entenda que para quem tem facilidade é de um jeito, para quem tem dificuldade é de outro jeito. E aí você vai ter que entender em qual grupo você está. Johnny, eu tô no grupo dos bons, eu sou rápido, cara, então faz direto. Ô Johnny, eu tenho uma dificuldade, cara, você não tem ideia como eu tenho lentidão em matemática. Faz do jeito mais demorado. Ele demora mais? Demora. É mais enroladinho? É, mas você chega lá. O cara que é rápido tem uma Ferrari na mão. Ele vai chegar lá? Vai, rapidão. O cara que é lento, você é lento? Então você tem um fusquinha. Você vai devagarzinho. Você vai chegar lá? Vou chegar lá, não tem nenhum problema. Portanto, vejamos lá. Como que eu resolvo isso aqui? O primeiro número da primeira sequência é 6. O primeiro aqui, ó, é 30. Automaticamente eu percebo que é 5 vezes. Só de olhar isso, eu já percebi o seguinte. A segunda sequência, ela é a primeira multiplicando por 5. Porque nesse caso não existe dúvida. Nesse caso, o autor não pediu que eu verifique se são ou se não são proporcionais. Ele afirmou, ele garantiu, são proporcionais. Logo, a regra é a mesma para todos. E aí eu volto no exemplo anterior, quer ver? Quando as sequências são proporcionais, a regra tem que valer para todos. Veja, 2, o triplo é 6. 5, o triplo é 15. 8, o triplo é 24. 10, o triplo é 30. Perceba, essa regra, o triplo, ela tem que valer para todos. Ela vale para todos. Opa, se ela vale para todos, podemos garantir que as sequências são diretamente proporcionais. Agora, como que o autor faz a questão? Ele afirma, ó, essas duas sequências são diretamente proporcionais. Aí você pensa assim, ora, se são diretamente proporcionais, a regra vale para todos. Qual é a regra? Aí você olha o primeiro. 6 transformou-se em 30, 5 vezes. Aí, olha como que eu faço agora. 8 vezes 5, o x vale 40. 16 vezes 5, o y vale 80. Pronto, acabei a questão. Ô, prof, mas eu não consigo fazer assim. Então, calma. É assim que faria o cara que tem facilidade. Johnny, eu não tenho facilidade, eu não estou nesse grupo. Como que eu faço? Vai pela teoria. A teoria fala o quê? Você pega o primeiro, que é 30, e você divide pelo primeiro, que é 6. Isso tem que ser igual. Pega o segundo, que é 8, o segundo valor aqui é 8, divide pelo segundo valor, que é x. Aí você coloca 8 dividido por x. Não precisa colocar a última parte. Vamos resolver esse cálculo aqui. Como que eu resolvo ele? Multiplicando cruzado. O 30 multiplicando cruzado com o x fica 30 vezes o valor da letra x. Isso vai ser igual. O 6 multiplicando cruzado. Aliás, tá estranho isso aqui, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. 8 por x, 30 por 6,
E aí eu só achei estranho uma coisa aqui, na verdade, que eu tô olhando aqui agora. Ah, eu inverti, né? É x por 8. Olha só, porque eu achei estranho. Porque eu coloquei o 30 em cima, coloquei o 6 embaixo. Vou colocar o x em cima, vou colocar o 8 embaixo. Agora, beleza. Aí vai ficar assim, ó. 30 cruzado com 8, 30 vezes 8. 6 multiplicando por x, 6 vezes x. Qual que é o cuidado que nós temos que ter? O cuidado é esse aqui, ó. O primeiro 30 coloquei em cima, o 6 eu coloquei embaixo. Então o x tem que ir em cima, o 8 tem que ir embaixo. Eu não vou usar o y por enquanto. Eu vou deixar ele paradinho aqui, daqui a pouco eu uso ele. 30 multiplicando por 8, 6 multiplicando por x. 30 multiplicando por 8, 240. 6 multiplicando por x fica 6x. Esse 6 aqui, ó, que está multiplicando, você coloca ele dividindo. Vai ficar 240 dividido por 6, a resposta é o número 40, nós sabíamos disso. Agora eu vou usar a teoria para calcular o valor do y. Como que eu faço isso? Ó, o primeiro é 30, o primeiro é 6. Então você coloca 30 dividido pelo número 6. Isso vai ser igual. O terceiro é y, você coloca em cima. O terceiro é 16, você coloca embaixo. E aí nós vamos agora cruzado. 6 vezes y fica 6 vezes y. Agora você faz 30 vezes 16, colocarei aqui, ó, 30 vezes 16. Eu estou multiplicando de maneira cruzada. O 6 cruza com o y, o 30 cruza com o 16. Agora nós executamos. 6 vezes y vai ser igual, 30 vezes 16 é 480. Esse 6 aqui, ó, ele está multiplicando. Quem está multiplicando, joga dividindo. 480 dividido pelo número 6, a resposta é 80, certo? A outra possibilidade, ela é a seguinte. Então vejamos lá. Chegamos na resposta usando aqui uma maneira bastante teórica que você percebeu. A outra possibilidade era você resolver percebendo que é o quíntuplo. Nesse caso, o valor do x, ele seria 40, porque é 8 vezes 5, e o valor do y seria 80, porque é 16 vezes o número 5. Prof, qual que é a melhor? Perceba que não há aqui a melhor maneira, não há que se falar na melhor maneira, há que se falar em, para mim, a melhor maneira é essa. Para mim, a melhor maneira é essa outra. Porque aí depende, e eu não sei qual é o teu estágio, eu não sei qual é a sua familiaridade, a sua afinidade com matemática. Se você tem facilidade com cálculos mentais, eu não tenho dúvida em dizer que de cabeça é muito mais rápido, né? Agora, a segunda possibilidade, que é a forma teórica, para quem é mais inseguro, ela funciona muito bem. Chegamos agora em algo muito importante, que é esse exemplo aqui, ó. Essa questão aí, esse modelo é uma questão que eu tirei de algum concurso e eu trouxe para nós olharmos aqui. Dê uma olhadinha só. Sabe-se que as sequências S1 e S2 são diretamente proporcionais. Veja, quando o autor garante que elas são sequências diretamente proporcionais, ele está garantindo que a regra é a mesma. Ele está deixando claro, a regra é a mesma. Aí agora vejamos as sequências. Ele passou 4x e 16 e ele passou x9 e y. Olha que safado que ele foi. Ele não permite que nós façamos de cabeça. Cara, olha que questão maravilhosa. Se você olhar a questão aqui, mesmo você que tem facilidade, não faz de cabeça. Porque, vejamos bem, no exemplo anterior, eu montei assim, ó. O primeiro é o 6, o primeiro é o 30. É só multiplicar por 5. Então eu permiti que você fizesse isso. Nessa questãozinha que eu peguei de algum concurso que eu não lembro qual agora, o autor colocou assim, ó, 4x16, x9y. O 4 com o x eu não consigo saber a regra.
O x com o 9 eu não consigo saber a regra. O 16 com o y eu não consigo saber a regra. E agora, como é que eu vou resolver essa questão que nós temos aqui em nossa tela? Aí a teoria é a nossa única aliada. Por isso que mesmo você que tem facilidade, você precisa estar atento com a parte conceitual. Porque quem tem facilidade, por vezes, é surpreendido por questões que exigem um pouquinho mais de conhecimento. Usemos a teoria aqui. Ele disse para nós que são diretamente proporcionais. Pega o primeiro, que é o 4, o primeiro, que é o x. Então, coloquei assim, ó, 4 dividido pela letra x. Primeiro com primeiro, trocarei a cor aqui para que você enxergue isso. Ó, primeiro é o 4, primeiro é a letra x. Agora pegamos segundo com segundo. O último você deixa por enquanto. Aí você coloca a letra x dividido pelo número 9. Multiplicando cruzado, nós temos assim, ó, x multiplicando pela letra x. X que multiplica x significa x elevado ao quadrado. Isso vai ser igual 4 multiplicando por 9. 4 multiplicando por 9 fica 36. Eu fiz cruzado aqui e eu fiz cruzado aqui também. Atenção agora. Quando eu tenho o expoente quadrado, para que eu isole o x, eu coloco assim, ó, x vai ser igual raiz quadrada do número 36. Cuidado, cara, muito cuidado. Por que cuidado? Quando eu tenho quadrado e eu passo para o outro lado raiz quadrada, obrigatoriamente, não é eu acho, não é eu quero, obrigatoriamente, eu tenho que colocar mais ou menos. O preço que eu pago é esse. Esse quadrado virou raiz, obrigatoriamente, mais ou menos. Por quê? Porque pode ser que a resposta seja mais a raiz de 36, raiz de 36 é 6. Pode ser que a resposta seja menos a raiz de 36, ou seja, menos o número 6. Como que eu vou saber qual das duas que é a correta? Por isso que todos os detalhes do enunciado contam. Olhe para esse detalhe aqui, ó, que parecia bobo lá no começo. X é maior que zero. X é maior que zero significa dizer que essa resposta aqui, ó, ela não serve, porque nesse caso, menos 6 é menor do que zero. Esse detalhe que parecia bobo resolve a questão. O valor do x é igual ao número 6. Agora, nós montamos de novo para nós chegarmos no valor do y. Olha o que você faz. Pega a primeira, 4 com x. Coloca assim, ó, 4 dividido por x. Agora pega a última. Quem que é a última? Colocarei uma corzinha para nós aqui. A última é 16 com o y. Aí você coloca número 16, coloca a letra y. Só que claro, né, cara? A essa altura, o x ele vale 6. Então você arruma 4 sobre o número 6 é igual a 16 sobre a letra y. Agora sim, agora nós vamos calcular o valor do y. Vejamos, 4 cruzado com y significa 4y. Isso vai ser igual 6 multiplicando por 16 dá a resposta 96. Pode fazer a conta aí. Multiplica 6 por 16 dá 96. O 4, esse 4 aqui, ó, ele está multiplicando. Quando ele está multiplicando, você coloca ele dividindo. 96 dividido por 4, a resposta é 24. Por isso que você assinala a alternativa E de escola. E aí, cara, é interessante você pensar da seguinte maneira. Nós estamos em um assunto bem elementar, sabemos disso. Ok, essa questão eu tirei de um concurso público. Antes dessa aula, antes de você ver essa explicação que você acabou de ver, você acertaria essa questão? Você saberia resolvê-la de maneira organizada, de maneira bastante conceitual? Ou você teria que ficar ali se batendo na questão e não entenderia bulhufas do que ele falou? Porque esse modelo de questão sempre pode cair na sua prova se, no seu edital, tiver o assunto proporcionalidade. Ou se o autor
autor colocar de maneira resumida, razão e proporção. Para encerrar essa aula, eu ensino algo fundamental para você, realmente fundamental, e que eu preciso que você entenda para que você entenda mais à frente outros assuntos mais delicados e muito mais importantes. Fechou? Coloco aí na sua tela. Prof, constante de proporcionalidade. Quando nós falamos da constante de proporcionalidade, é muito importante que você entenda que normalmente representamos ela pela letra K. E essa letra K você usará muito em questões a partir de agora. Assuntos como razão, assuntos como proporção, assuntos como divisão em partes proporcionais, sejam inversas, sejam diretas, é comum você usar a nossa constante de proporção, a letra K. Essa letra K, ela é sempre um número inteiro que vale para todos os elementos da nossa questão. Então eu quero que você, a priori, grave assim, ó. A partir de agora, a partir desse momento, quando eu falar com você, lembra da constante de proporção? A constante de proporcionalidade? Eu quero que você sempre use a letra K. A letra K é a letra escolhida pelos matemáticos quando nós queremos falar da constante de proporção. Essa constante de proporção, primeiro, ela é sempre um número inteiro. Ela não poderá ser um número quebrado, ela é um número inteiro. Segunda possibilidade que nós vamos colocar aqui para você. Essa constante de proporção, ela vale para todos os elementos. Ela é a mesma para todos os elementos, portanto, ela vale para todos. Quero que você agora entenda um dos usos mais importantes dela. Imagine só, e essa brincadeira é bem legal. Imagine que você fosse meu aluno presencial. Se fosse meu aluno de alguma turma aí de ensino fundamental, ensino médio, ou até na faculdade. Poderia ser até na universidade, certo? E aí eu vou lá e digo assim para você, escuta, quando eu peço múltiplos de um número, como que você escreve? Quem são os múltiplos de 2, por exemplo? Aí você diria assim, Johnny, múltiplo é todo número divisível. Então, por exemplo, os números múltiplos de 2 são os números divisíveis pelo 2. A tabuada, 4, 6, 8, 10... Todos os números pares, eles são múltiplos de 2. Legal. Agora eu quero que você saiba que a palavra múltiplo também poderá ser trocada por proporcional. Por exemplo, se eu peço assim, fale para mim números proporcionais ao número 2. Aí você, proporcional, basta você trocar por múltiplo. Basta você dizer múltiplos de 2, que são a tabuada do número 2. Aí você começaria, agora eu sei, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, só que detalhe, são infinitos. A tabuada para no 20. Os múltiplos, os proporcionais, eles não param no 20, eles vão até o infinito. Então, e pense só, escreva para mim números que são proporcionais ao número 2. Escreva para mim números que são diretamente proporcionais ao número 2. 0, o número 2, o número 4, o número 6, o número 8 e assim por diante. Beleza, agora você já sabe o que é proporcional. Agora vem a missão para você, agora vem a tarefa. Escreva todos os números, todos, sem exceção. Vá para casa e amanhã traga no seu caderno todos os números múltiplos de 2. Vá para casa e amanhã traga no seu caderno, tarefa, todos os números proporcionais ao número 2. Aí você olha assim e fala, ô Johnny, só um pouquinho. Você não falou que são infinitos? Falei, são infinitos. Então, como é que eu faço, cara? Como é que eu vou escrever os números proporcionais a 2, todos, se são infinitos? A matemática já resolveu esse problema. Acertaria a tarefa quem fizesse isso aqui, ó. Quem trouxesse no caderno essa expressão 2K. 2 vezes K é a expressão que representa todos os números proporcionais a 2. Sabe por quê? É só você ir trocando essa letra K por números inteiros. Quer ver uma coisa? Troque a letra K por 0. 2 vezes 0 dá 0. Agora eu quero que você troque a letra K por 1. 2 vezes 1 dá esse 2 aqui. Agora eu quero que você troque a letra K por 2. 2
vezes 2 dá esse 4 aqui. Agora eu quero que você troque a letra K por 3. 2 vezes 3 dá esse 6 aqui. E assim por diante. Essa expressão que você está vendo aqui, ó, ela é a expressão que representa todos os números proporcionais ao número 2. E aí você aprendeu a representar uma quantidade infinita que você jamais conseguiria fazer se fosse fazer um por um. A letra K é a constante de proporção. No lugar dela, só entram números inteiros, como você já percebeu. Beleza, Johnny? Tranquilo por enquanto. E aí basta você pensar que trocando a letra K, você encontra os valores todos. Usando essa técnica, vamos lá. Tarefa. Escreva todos os números proporcionais ao número 3. Como que você coloca? 3 vezes o valor da letra K. Quando você escreve 3K, você está representando todos os números proporcionais ao número 3. Agora você coloca todos os números proporcionais a 4. 4 vezes o valor da letra K. Escreva todos os números proporcionais ao número 5. 5 vezes o valor da letra K. Entendi, John? Tá, entendi. Para que eu escreva os números proporcionais, eu escolho proporcionais a 2. É só pegar 2 vezes a letra K. Proporcionais ao número 3. Pego 3 vezes a letra K. É só isso? É só isso. Quando eu pedir a você números diretamente proporcionais ao número 2, pega a letra K, multiplica por 2. Quando eu pedir números diretamente proporcionais ao número 3, pega a letra K, multiplica por 3. Mas é importante que você saiba quem é a letra K. A letra K são esses números inteiros que você tem aqui. E trocando eles, você encontra todos os demais. Com isso, eu encerro essa aula, ao longo da qual abordei contigo os aspectos inerentes a números diretamente proporcionais. Tudo que eu falei nessa aula é muito importante e muitos aspectos que eu abordei nós usaremos em assuntos mais importantes e mais relevantes à frente. Para mim foi um grande prazer, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.